A todos com a paz do Senhor. Uma noite chuvosa, mas prove Deus nos oportunizar esse momento de estarmos aqui na sua casa, né? Estarmos neste santuário. Queridos, antes de ministrar a palavra, quero aqui, o presbítero Reinaldo Neres é nosso, né? Já foi recebido aqui, mas só fazer referência. Estava ali com o pastor Fausto, no setor universitário, que agora veio cooperar aqui conosco, né, congregar conosco, tá? Depois o senhor é cantor, né? É ministro de louvor, canta, adora o Senhor, tá? Momento, no final do culto, você vai estar apresentando o seu louvor a Deus, viu, irmão Reinaldo? Também o pastor Marcos Roberto. Onde está o pastor Marcos Roberto? Ali do São Judas Tadeu. E presbítero Silvânio. Onde estão os nossos irmãos? Ah, muito bem, estão ali do pastor de São Judas Tadeus, né? Ele é bem-vindo em nosso meio. Os irmãos possam estar dando um abraço, recebendo ele aí. Também o Linco Félix, da Igreja Missão da Palavra, Itapaci, Goiás. Ah, está aqui. Muito bem, graças a Deus. Recebe aí o abraço, os cumprimentos, viu? Apresentando toda a nossa igreja. Tem mais alguém que nos visita, nos dá a honra de estar aqui conosco nesta noite? Vocês são muito bem-vindos, viu? Graças a Deus. Glória a Deus. Queridos, hoje eu quero aqui encerrar uma série de estudos que nós iniciamos. Sobre crescimento espiritual. Baseado em alguns personagens da Bíblia que tinha tudo para dar certo, mas terminou de uma forma trágica, terminou de uma forma triste, né? Homens notáveis, homens promissores, proeminentes da Bíblia, que tinha tudo para ser o protagonista da sua própria história, porém se tornaram mero coadjuvante do roteiro da sua vida, da sua história, né? Homens que tinham tudo mesmo, querido, tudo favorecia, tudo estava convergindo para dar tudo certo, mas porém tiveram um final infeliz, tiveram momentos, né, decisivos na sua vida, pontos decisivos na sua vida, que levaram a esse fracasso espiritual, né? Então, tem um ditado popular que diz assim: quem vê a barba do vizinho arder, põe a sua de molho, né? Põe a sua de molho. Então, e tem um provérbio chinês que diz que o sábio aprende com seus próprios erros. Os sábios aprendem com os erros dos outros. O tolo aprende com seus próprios erros, né? Então esse é um provérbio chinês que diz que os idiotas não aprendem com nada, né? Não aprendem com nada. Então a proposta desse estudo aqui é a gente pontuar algumas coisas na vida desses homens, né? Porque Paulo diz em Romanos capítulo 15, versículo 4, que tudo que foi escrito para ensinamento nosso. Tudo que está registrado na Bíblia, Romanos, Paulo escreve à igreja de Roma dizendo: olha, tudo que foi escrito antes, né, foi escrito para ensinamento nosso. Então é para um aprendizado, uma pedagogia da vida, né? Então a gente aprende, né? A gente aprende e aprende muito quando a gente corrige os nossos erros por intermédio de alguém, né? E Paulo diz que em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 11, que tudo
tudo sobreveio como figura e está escrito para aviso nosso, né? Então, de uma certa forma, esses estudos, eles acabam nos gerando em nós, né? Nos deixando de alerta, de sobreaviso. Hoje nós vamos estudar sobre o personagem chamado Judas, Judas Iscariote, né? Já falamos sobre primeiro rei de Israel, Saul. Tinha tudo para ter uma carreira promissora, né? Saul, primeiro rei de Israel, o tesouro achado de Deus. Um homem que foi buscar uma jumenta encontrou uma coroa, né? Um achado de Deus, né? Um tesouro, um achado de Deus, mas fracassou na sua vida e na sua carreira de monarca, né? Falamos também sobre Geazi, o moço prodígio de Eliseu, o menino prodígio de Eliseu, né? Tinha tudo para ser um sucesso na vida, mas porém foi uma decepção para Eliseu, né? Falamos sobre Demas, tiramos uma terça-feira para estudar sobre Demas, a joia promissora de Paulo, né? Demas, a joia promissora de Paulo. Paulo investiu em Demas. Paulo gerou uma expectativa muito grande quando ele conheceu Demas através de Lucas, né? Mas ali em 2 Timóteo, na segunda epístola, na segunda carta de Timóteo, capítulo 4, nós vamos ver que Demas, ele teve um final trágico, infeliz, enfim, ele não, a expectativa que foi gerada, ele não correspondeu com a expectativa que foi gerada, né, por intermédio de Paulo. Hoje nós vamos falar sobre Judas Iscariotes, o mais brilhante dos notáveis, né? Judas Iscariotes. Então, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus 27, porque aqui está a última ação de Judas Iscariotes, a última ação dele, o último feito, né, de Judas Iscariotes, em Mateus 27. Mateus 27, Mateus registra, como João, como Marcos, mas eu preferi pegar esse relato, porque Mateus, ele se encarrega em relatar esse episódio que aconteceu, esse último episódio, a última ação, último feito, né? A última ação de Judas Iscariotes, né? Enfim, diz assim o texto, vamos ler, versículo 1. E chegando amanhã, todos os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo formavam juntamente conselho contra Jesus para o matarem. E manifestando-o, o levaram e o entregaram ao governador Pôncio Pilatos. Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de pratas aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isto é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar. Querido, está aqui esse personagem, Judas Iscariotes. Um homem que tinha tudo lhe era favorável, tudo. Um homem que teve um início promissor, uma carreira promissora. Mas Judas Iscariotes, existem muitos personagens, esse nome era um nome muito comum na Palestina, na Galiléia, em Israel, Judas, né? Mas a referência aqui desse personagem é Judas Iscariotes, e ele se tornou um dos personagens mais emblemáticos, enigmático e misterioso de toda a Bíblia. Não existe um personagem, né, mais complexo e mais controverso do que Judas Iscariotes. É um personagem que é carregado de um mistério muito grande.
né? Se nós formos aqui, se eu fosse trazer esse ensino da partir da perspectiva calvinista, eu ia trazer um ponto de vista. Armeniano, eu ia trazer um ponto de vista. Só que eu não quero me ater a essas escolas, a essas ideias, não. Eu quero apenas trazer alguns pontos bíblicos, alguns anunciados bíblicos da vida desse homem, para nós vermos o quanto é interessante, né, nós estudarmos esse personagem que ficou marcado como traidor. Por isso que todas as referências que aparecem Judas Iscariote, você vai ver a referência o traidor. Esse homem, ele ficou marcado, estigmatizado, porque a ação dele foi tão violenta contra o Filho de Deus, contra Jesus, né, que até hoje, quando a gente estuda, quando a gente ouve falar de Judas, né, a gente já se remete à ideia, a essa ação, né, desse personagem. Mas quando você começa a estudar ele, você vai ver que Judas, os traços de personalidade, ou os traços psicológicos e espiritual de Judas, era muito interessante. Veja bem, Judas, ele não é um personagem na Bíblia, quando ele inicia, um personagem mal-humorado, de semblante, né, caído e desprovido de carisma. Não, Judas, ele tinha a simpatia dos discípulos. Para os irmãos terem uma ideia, Judas nunca teve um embate, um impasse, nunca teve uma indiferença, né, convivendo com os discípulos, com os apóstolos, com Jesus, em nada. Porque Judas, ele era um homem inteligente, ele um homem estudado, estudioso. Ele era da Judéia, o único dos apóstolos, o único dos discípulos que não fazia parte, né, porque todos os apóstolos, a origem deles eram da Galileia, né, mas Judas Iscariotes, você percebe pelo nome Iscariote, não é aqui uma referência a uma facção partidária, ou religiosa, ou política da época, mas tudo dá a entender que Iscariote, né, vem o termo hebraico, homem de Quiriote, se referindo à cidade dele, e Quiriote ficava no sul da Judéia. Então, e a Judéia era a elite de Israel. Na Judéia ficava a elite de Israel. Então você percebe que Judas Iscariote era um homem inteligente entre os discípulos, entre os apóstolos, né? Os apóstolos, eles eram homens comuns, homens simples, né? Pescadores, enfim, mas tiveram um chamado extraordinário. Entre esses homens simples, aqui você vê, né, que Judas Iscariote, ele sobressaía por causa da região que ele morava, da região que ele vinha, né? Então, Judas Iscariote, ele possuía características administrativas. Para os irmãos terem uma ideia, em João capítulo 12 vai relatar que ele cuidava da coletoria, ele cuidava da bolsa, ele cuidava da administração, né? Quando o ministério de Jesus foi crescendo, as pessoas investiam, ofertavam, contribuíam, né? Então precisava de alguém para tomar conta da parte contábil, da parte administrativa. E você vê que ele superou Mateus, o colhedor de impostos, também um homem hábil na contabilidade, mas ele foi escolhido. Por quê? Por causa das suas características administrativas cativantes, né? Você percebe que também pelo texto, fazendo uma leitura dos análises dos 3 livros, dos 4 livros da biografia de Jesus, que Judas aparece, ele era um homem atraente e convincente no falar. Judas era um homem atraente e convincente no falar, porque a imagem que temos dele é só a imagem do traidor, daquele que entregou Jesus. Mas antes, né, você percebe que Judas, aqui no episódio mesmo que Maria quebra aquele vidro de unguento, né, ele se levanta,
né? E diz, e ele convence, tanto Mateus quanto Marcos quanto Lucas vai dizer que ele convence os apóstolos que de fato aquele vidro de perfume deveria ser vendido e dado aos pobres. Para você ver o álibi que ele tinha, né? O poder de convencimento deles. Ele era um cara que possuía essas características altamente persuasiva. Era um homem altamente persuasivo no seu falar, cativante na sua fala, né? E a imagem que Judas passava era a imagem de uma pessoa confiante. Quando Jesus disse, um de vós vai me trair, ninguém suspeitou que Judas seria o traidor. Ninguém imaginou. Poderia se imaginar tantas pessoas, tantos outros ali, mas jamais a desconfiança, por causa do perfil de personalidade dele, por causa da postura de Judas, né? Uma postura veemente firme, uma postura correta, um homem correto nas suas ações, né? Ele inspirava confiança, credibilidade. Quando as pessoas olhavam para Judas, as pessoas logo eram convencidas do seu caráter, Então ninguém suspeitava, ninguém passou pela cabeça, pelo menos as pessoas diziam, sou eu, será que sou eu, né? Por quê? Porque Judas, a imagem que ele vendia, a imagem que ele passava era essa, né? Então você vê o perfil de personalidade, os traços psicológicos dele, você vê esse homem, um homem estruturado, um homem de raízes, um homem de família, né? Simão Iscariote, o seu pai, um homem influente na sociedade, um homem de posses, né? Então você vê que Judas Iscariote não era de uma família e nem de um lar desajustado. Quando você pesquisa o perfil espiritual de Judas Iscariotes, você vai perceber que ele foi colocado entre os 12. Ele não foi, ele foi convidado para estar entre os 12, né? Para você ver o padrão, ele passou no padrão de espiritualidade e no padrão ministerial de Jesus. Ele passou pelo crivo. Então era um homem altamente religioso, espiritual. Ele aguardava a volta do Messias, né? Para que um padrão de espiritualidade mais do que essa, do que aguardar a volta do Messias? E ele esperava. Ele disse, o Messias, ele vai vir. Enquanto muitos desacreditavam, ou acreditavam que ele já tinha vindo, mas não, Judas Iscariotes acreditava. Era um homem extremamente religioso, né? Ele tinha abertura com os sacerdotes, tanto é que na negociação, para onde ele foi? Ele foi para os sacerdotes. Os sacerdotes não recebiam ninguém comum, ninguém sem ter um vínculo ou uma abertura. Não, por causa da sua família, por causa da sua influência, por causa da sua postura, por causa da sua posição. Era um homem que tinha um trânsito livre com Cainás, com Caifás, com Anás, né? Com o sumo sacerdote, com o sacerdote, com a religião judaica. Era um homem cumpridor da sua vida devocional, né? Então, o chamado dele, querido, é lindo, o chamado de Judas Iscariotes. Quando você percebe o chamado dele, foi um homem promissor, um homem que teve um começo promissor, né? Um começo promissor. Judas aqui, ele vai ter uma chamada crescente, uma ascensão na sua carreira ministerial, porque primeiro ele conhece Jesus, morava na Judéia, mas Mateus capítulo 4 versículo 25, diz que muitos vinham da Judéia, muitos vinham de Decápolis, muitos vinham de outros territórios para ouvir a mensagem de Jesus. Quem sabe alguém falou para Judas Iscariotes, olha, tem um homem lá na Galileia, que ele está pregando, que ele está anunciando o evangelho, que ele está anunciando um evangelho diferente, a doutrina dele diferente. Despertou, e olha, isso em Judas, e ele foi, né? Não tem nenhuma referência bíblica do primeiro contato que Jesus teve com Judas, ou que Judas teve com Jesus. Não existe, né? Talvez os autores, por descobrir que ele era o traidor, que ele foi o traidor, o algoz, né? Enfim, não relatou muita coisa. Só João relata um pouquinho mais do que os outros
apóstolo, ou do que os outros escritores, do que Mateus, Marcos e Lucas, a respeito de Judas Iscariote. Mas pouca referência se faz sobre esse homem, né? Sobre ele. E quem sabe foi numa dessas que ele conheceu Jesus. Quando ele conheceu Jesus, eu não tenho nem dúvida, logo ele se converteu a Cristo, logo ele se tornou um seguidor de Cristo. Então, ele se torna um seguidor de Cristo, logo depois ele se torna um discípulo de Cristo, né? Um discípulo de Cristo, e logo depois ele vai se tornar apóstolo. Olha só a ascensão do ministério dele, a carreira dele, promissora. Ele conhece a Jesus, ele segue a Jesus, ele se torna um discípulo de Jesus, e ele se torna um apóstolo, né? Jesus tinha uma multidão inumerável, incalculável de pessoas que o seguiam. Entre aquelas multidão inumerável que seguia, pela perspectiva de Lucas capítulo 10, ele escolheu 72 homens para ser seus discípulos, para ser seus alunos, né? 72 discípulos para ser aluno de Jesus. Imagina, querido, estudar no colégio, no seminário, fazer um intensivão com Jesus, né? Fazer ali, estudar na escola de Jesus. Jesus matriculou 72 discípulos. Discípulo é diferente de seguidor. Seguidor vai a hora que quer, vai o dia que quer, vai o momento que quer. Mas discípulo não. Ele está ali a tiracolo do seu mestre, aprendendo com ele. Ele está fazendo um curso com o seu mestre. Ele está aprendendo, estudando aos pés do seu mestre. E entre esses discípulos, né? Judas Iscariotes logo se torna um discípulo, porque Jesus via nos seus discípulos um potencial de futuramente concluir um projeto que ele tinha, que era um projeto dos 12. Era um projeto dos 12. Jesus tinha um projeto dos 12. Então ele queria, né, entre os 70, escolher os 12. Foi isso que ele fez, né? Abra sua Bíblia. Esse texto aqui, para mim, em relação a Judas, ele é muito, eu preciso estudar ele mais, nós precisamos estudar ele mais, né? Lucas capítulo 6, versículo 12 até o 16, é um texto emblemático, é um texto, né, que a gente precisa explorar ele mais, porque aqui vai se dar a chamada de Judas ao apostolado. Judas não é um discípulo agora, Judas vai se tornar um apóstolo, meu irmão. Judas vai se tornar um apóstolo dentro do modelo de Cristo, não é no modelo de hoje, mas é dentro do padrão de que Cristo estava implantando, né, de apóstolo. Então, Judas aqui, juntamente com mais 11, com Pedro, João, Tiago, André, Bartolomeu, com Simão, com outro Judas, né, filho de Tiago, enfim, Tiago. Então ele vai se tornar, vai se tornar apóstolo. E esse texto é interessante porque, e aconteceu que, olha o versículo 12, e aconteceu que naqueles dias Jesus subiu ao monte para orar, e passou a noite em oração a Deus, e quando já era dia, chamou a si os seus discípulos, né, os 72, chamou os 72, e dentre esses 72, escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolo. Por que eu disse que esse texto a gente precisa explorar mais? Sabe por quê, querido? Porque eu não acredito que Jesus errou ao escolher Judas. Eu não creio que Jesus falhou em escolher ele. Judas foi escolhido. Jesus passou a noite toda orando. O texto diz, irmãos, a noite toda orando. Não é como às vezes eu, como líder, e vou às vezes formar minha liderança, às vezes não tenho tempo de orar, de buscar a direção de Deus, né? E escolho qualquer um, não. Mas aqui, quem está escolhendo aqui é Jesus. É Jesus, meu irmão, que está escolhendo. Jesus que está fazendo a seleção. É Jesus que está fazendo aqui a escolha, né? E ele escolhe quem? Escolhe Judas. Entre aqueles 72 discípulos, entre Pedro, João e Jesus, querido. Aí, né, a gente se perde e a gente fala assim, não, eu creio assim que Jesus não errou em escolher Judas e nem predestinou Judas para ser o pivô da sua morte.
nem Deus predestinou Judas aqui para ser o pivô da sua morte. Eu não creio que Jesus era o cordeiro para ser sacrificado, e nem Judas era o bode expiatório para ser imolado de Deus. Eu não creio assim. Eu preciso entender mais as Escrituras. Sabe por quê? Porque não existe uma figura pré-determinada em Judas. Não existe no Antigo Testamento, não existe. O que existe são algumas referências da forma como se daria todo o martírio, todo a trajetória de Jesus, como ele seria. Mas não existe qualquer que possa apontar ou fixar que Judas de fato seria o traidor. Havia referência no livro de Salmos que o melhor amigo de Jesus iria o trair. Querido, ninguém é traído se não for amigo. Ninguém, meu irmão, ninguém. A gente só é traído pela quem a gente confia, pela aqueles que a gente ama, pela aquele a quem a gente deposita confiança. Quem a gente não conhece, a gente nem reconhece que isso é traição, né? Então havia referências na Bíblia que Jesus, que o Filho do Homem ia ser traído por alguém. Mas isso, querido, não concebe na minha ideia, na minha cachola. Eu preciso estudar com os teólogos aí, para conceber essa ideia de que Judas era pré-determinado, pré-fixado, né? Eu acredito na soberania de Deus, e eu acredito na responsabilidade humana, que o homem, ele é responsável pelas suas escolhas. Deus não nos domina como uma marionete, como enfim, não, querido. Deus, ele estabelece os seus propósitos, cabe a nós decidir ou não. Você acredita assim, querido? Nós temos uma chamada de Deus. Agora eu quero liberar uma palavra para você. Tá aqui, nós estamos. É por isso que eu quero apresentar alguns pontos bíblicos aqui para nós estudarmos, para nós entendermos sobre Judas, né? Para nós termos uma compreensão, o que levou ele, o que motivou ele a fazer isso. Será que a motivação dele estava, como João falou no capítulo 12, que foi a avareza, que foi o egoísmo, porque ele cuidava da bolsa, ele cuidava da tesouraria, ele tirava aquilo ali? Será que foi isso que motivou? Foi a ganância, foi o dinheiro que motivou Judas a trair Jesus? Será que foi porque ele era um homem que pensava, era um homem idealista? Porque tem esse ponto de vista, né? John MacArthur trabalha isso, muitos outros trabalham isso, que ele era um homem idealista, e como todos os judeus esperavam que um dia o Messias viria para restaurar a nação fisicamente, e Judas depositou a confiança em Jesus. Então Judas estava provocando Jesus a criar uma rebelião. Eu não sei se foi essa a motivação de Judas, se foi provocar em Jesus, ao vender ele por uma bagatela de 30 moedas de prata, né? 30 moedas de prata, ele vendeu Jesus. E aqui vai um recado: todo homem que se vende, recebe mais do que vale. Todo homem que se vende, meu irmão, recebe mais do que vale. Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Aquelas 30 moedas de prata valia muito mais do que ele. Valia muito mais do que ele. Esaú vendeu o seu direito de primogenitura por um prato de lentilha. O prato de lentilha valia muito mais do que ele. Porque todo homem que se vende recebe muito mais do que vale. É sério. Mas, querido, não se venda por nada. Não venda a tua família, não venda o teu ministério, não venda a tua vida espiritual, não venda, querido, as tuas convicções. Não troque as tuas convicções por nada. Se mantenha intacto, fiel a Deus, porque Deus vai te honrar. Aleluias. Glória a Deus. Eu não sei o que motivou Judas, né, a trair Jesus. A gente está aqui estudando, mas ele foi escolhido por Jesus. Ele foi escolhido, meu irmão, assim como cada um de nós foi escolhido. Você não está aqui como um apresentado, você não está aqui como alguém para preencher banco, preencher lacuna, não. Deus te chamou para uma missão específica. Deus te chamou para um propósito, meu irmão. Tem um propósito na tua vida, tem algo de Deus para você, esperando você. Tem uma obra de Deus. Aleluia. Eu creio num Deus que faz tudo com propósito. Qual era o propósito de Deus de escolher aqueles 12 homens? Querido, o propósito de Jesus, eu escolhi aqueles 12 homens, o colégio apostólico, primeiro era dar sequência na sua obra. Jesus, no capítulo 14 de João,
ele reúne só os seus discípulos seletos e diz: olha, vocês vão fazer as obras que eu faço, e vocês vão fazer maiores ainda. Vocês vão dar sequência naquilo que eu faço. Era a missão deles. A missão deles era cristianizar o mundo, era levar as boas novas, ide por todo o mundo. Jesus reúne ele, depois que é ressuscitado, e diz: olha, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. É vocês que vão pregar o evangelho. Vocês vão começar por Jerusalém, pela Samaria, pela Judéia e Samaria, né? Jerusalém, Judeia e Samaria e até os confins do mundo. Por que não falou na Galileia? Porque a Galileia, Jesus já tinha evangelizado, aldeia por aldeia, cidade por cidade, vila por vila. Cada pipoca Jesus tinha entrado e tinha anunciado o evangelho. Agora vocês vão dar continuidade. Vocês vão lá em Jerusalém, que eu não consigo entrar todas as vezes. Vocês vão lá em Samaria, que eu não consigo ir todas as vezes. Vocês vão lá na Judeia, e vocês vão até os confins do mundo, cristianizando, levando a minha mensagem que salva, que cura, que transforma o mais vil pecador. Pronto, aleluia, glória. Vocês serão minha testemunha. Atos 1:8, né? Nessas 3 regiões, né? Samaria, Jerusalém fazia parte da Judéia, Samaria, Judéia e os confins do mundo. Mas a Galileia não, a Galileia é minha. Querido, Deus sempre te colocou num lugar para você fazer a obra completa, por completo. Enquanto você não faz, enquanto você não termina, nós não recebemos a aprovação de Deus. A aprovação de Deus vem aí. Então, querido, eu não consigo conceber na minha mente que foi um projeto falido de Deus ali, que Deus escolheu Judas. Não, querido, Deus não usou Judas para cumprir os seus propósitos, senão ele seria conivente com seus pecados. Não, Judas apenas se deixou cumprir o que já estava escrito. É por isso que eu acho lindo. Está escrito, querido. Mas deixa eu dizer uma coisa, está escrito lá em Mateus 24:19, se não me falha a memória. Porque o amor de muitos se esfriará. Agora, porque está escrito lá que o amor de muitos se esfriará, eu vou deixar esse texto se cumprir na minha vida? Vou não. Ainda bem que o texto diz: o amor de muitos não é de todos, porque ainda teria um remanescente que permaneceria fiel, que ficaria, aleluia, e que manteria a chama acesa no seu coração. Glória a Deus, aleluias, glória a Deus. Querido, e aí vem a pergunta: pastor, se Judas foi um homem promissor, como o senhor está falando, teve uma chamada extraordinária. Sim, ele teve uma chamada extraordinária, conviveu. Querido, quantas mensagens ele ouviu de Jesus, quantos ensinamentos, quantos milagres ele participou, quanta vida ativa, né? Porque agora ele não era mais um seguidor de Jesus, ele se tornou um discípulo, ele andava a tiracolo, e de discípulo ele se tornou um apóstolo, meu irmão. Aí era do ciclo íntimo, era do projeto. O projeto de Deus era um projeto apostólico, né? De fundamentar a sua igreja. Então, querido, aí a pergunta que a gente tem: por que, em que momento Judas se perdeu? Porque a gente quer geralmente demarcar. A gente quer pegar assim: não tem um ponto, não tem um X, tem ali. Querido, é muito difícil quando se trata de algo aqui dentro. Algo aqui dentro. Porque às vezes, querido, eu não me perco do lado de fora, eu me perco do lado de dentro. Em que momento Judas se perdeu? Eu não sei, mas eu sei que ele se perdeu nas suas escolhas. Ele se perdeu nas suas escolhas. Sabe por quê, querido? Judas escolheu viver na superficialidade. Isso aqui é fato. Isso aqui é notório. Querido, ele estava perto da fonte, mas ele preferiu viver na superficialidade. Ele estava ao lado, meu Deus, ele estava vivendo com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, com o Mestre, com o dono de todas as coisas, com o que tinha todo o poder, mas ele preferiu viver à margem. Ele preferiu viver distante. Irmão, era para ele ter caído de boca, era para ele ter se entregado de alma, espírito, de corpo. Ele disse: esse é o homem que eu quero, esse é o homem para a minha vida, que mudou a minha história. Mas ele preferiu viver na superficialidade, preferiu viver na superfície do que se aprofundar. E ele aqui ouviu a parábola do semeador.
Ele aqui ouviu a parábola do semeador, e ele diz, e ele ouviu saber do resultado de quem vive na superficialidade, na superfície, né? A semente que cai entre os pedregais, e ela morre. Sabe por que ela morre? Porque ela não tem raiz profunda. Sabe por que ela se perde? Porque ela não tem sustentação, não tem sustentabilidade. Por isso, ele ouviu a parábola do semeador, ele ouviu, mas ele não absorveu no seu coração, né? Ele preferiu viver a mais, viver na superfície. Meu irmão, ei, é uma lição aqui. Deus te deu a oportunidade de você conhecer Ele. Cai para dentro, mergulha mesmo. Deus tem um oceano de bênção para a tua vida, de revelações profundas. Não vive à margem, não vive na superfície, mas se permitiu ser transformado por Cristo. Ele não se permitiu, ele se negou. Isso aqui é negação. Eu escolho, meu irmão, eu escolho. Ele não se permitiu ser transformado por Cristo, né? E há quem diga por aí que Judas teve o melhor pastor. Eu vi um dia essa frase: teve o melhor sábio, o melhor mestre, o melhor líder, mas porém fracassou. O problema não está na liderança, querido. O problema não está então na liderança, porque senão Judas deveria ser o melhor de todos, mas errou, fracassou. O problema nem sempre está na liderança. Se o seu caráter não for transformado, você sempre será a mesma pessoa. Caráter transformado em Cristo nos proporciona voos mais altos, nos proporciona irmos além do imagináveis. Mas ele não se